Pronto. Tiver ok? Ok. Ok. Então, agora, bom dia oficialmente a todos que já estão conosco, aqueles que posteriormente vão acessar esse material. É, eu quero agradecer, eu tenho sido repetitiva na abertura, dos módulos, dessa nossa capacitação. Quando lá atrás a comissão de governança do nosso CRC, liderada pelo nosso querido presidente Juarez Carneiro, começou a entregar as propostas de capacitação, enfim, já era um produto muito bom. E ele nasceu, eu digo, pequeno, e depois ganhou corpo, se transformou numa capacitação mais densa, que é essa, de três grandes áreas, né? Setor público, privado e terceiro setor, com três módulos cada uma. E a comissão ainda foi além e está trabalhando aí, transformando esse projeto, que já é muito, de muita excelência, num MBA, que muito em breve, se tudo der certo, a gente vai estar colocando no ar. Então, a esse grupo, meu muito obrigado, porque a comissão, e quem participou de outros módulos, onde eu estava na abertura, já me ouviu falar isso, mas como temos pessoas diferentes em cada módulo, eu faço questão de repetir que a comissão, com pessoas extremamente capacitadas, tem entregado muito ao conselho, de forma voluntária, se empenhado em construir esse projeto e melhorá-lo a cada etapa. Então, a todos, meu muito obrigado. Hoje, em especial, há três membros que eu vi por aqui, o Juarez, nosso coordenador, mais a Graziela Luiza Menchen, que vai falar com vocês daqui a pouco, que também é parte da comissão, coordenadora adjunta desta comissão. Novamente, certo? Opa, falhei um pouquinho. Mas hoje o meu agradecimento mais especial vai àqueles que, de fato, fazem isso acontecer no final, lá na ponta, que são nossos instrutores, nossos palestrantes. E hoje eu reitero, então, já fiz isso no privado, o nosso agradecimento ao Jefferson Fernando Grande, que dispôs do seu tempo, que é tão escasso e a gente sabe, para estar conosco aqui neste módulo, falar de governança no setor público, tanto quanto nas outras áreas. Eu digo que não é mais importante, é determinante para a boa gestão de todo e qualquer órgão público. Eu agradeço muito, mais uma vez, a todos e relembro que muito em breve, a partir de junho, nós começamos a terceira e última etapa desse projeto, com os três módulos, agora voltados para a área privada, já que concluímos o do terceiro setor. A todos, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que estão participando têm comprovado essa minha fala, ela não é vazia, porque a qualidade daquilo que estamos entregando de capacitação me orgulha muito. E eu devo isso, devemos, o Conselho de Contabilidade de Santa Catarina deve isso a todos vocês. Muito obrigado, que tenham uma excelente manhã e nos vemos em breve. Obrigada. Eu devolvo a palavra à Graziela. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu atualmente estou exercendo as minhas atividades profissionais no governo do estado de São Paulo, então tenho tentado acompanhar, né, todas as atividades da comissão do Conselho Regional de Contabilidade, e estar aqui nessa manhã é um prazer enorme, rever nossos colegas, né, rever o Jefferson Fernando Grande, a quem eu agradeço muitíssimo, né, a presença e a possibilidade de contribuir com esse projeto, né, apresentando todos os seus conhecimentos relacionados aí aos estudos da reforma tributária, esse tema tão importante, né, que vem exigindo que a gente conheça mais sobre o assunto, pense, né, sobre os principais impactos que a gente terá no setor público. Então, Jefferson, né, papai novo, né, recém lançou um livro, a gente sabe o quanto a sua agenda é atribulada, então, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Esse projeto é um reforço da capacitação que a gente já tinha lançado no ano anterior, né, enfatizando
esse aspecto da governança no setor público. E através desses, né, hoje é o terceiro módulo, a gente vem reforçando os conceitos que inicialmente a gente introduziu na capacitação do ano passado, e agora vem reforçando, trazendo essas temáticas mais atuais. Então, agradeço também todo o apoio do Conselho, no sentido de a gente disponibilizar essa capacitação a todos os profissionais da contabilidade, aos nossos colegas da comissão, que têm se empenhado arduamente para fazer acontecer as capacitações que a gente inicialmente tinha planejado, né? Tem bastante coisa aí pela frente, bastante novidades, né, presidente Marisa? Agradecer também ao nosso coordenador Juarez, que sempre nos motiva e nos faz aprender e, principalmente, pensar nessas capacitações para todos os profissionais. Então, fico à disposição. Infelizmente, eu não vou poder continuar, né, em toda a capacitação aqui, mas tenho certeza que o Jefferson e os nossos colegas da comissão trarão muitas novidades, né, e muito conhecimento relacionado à reforma tributária. Um bom evento a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer as palavras da nossa presidente Marisa, que é sempre bem-vinda, pelo menos no início das nossas palestras, né, do presidente, ao nosso coordenador Juarez, sempre presente aí, nos fortalecendo aí nas capacitações também, né, seu Juarez? E a Gazela, obrigado pelas palavras, também sempre orientando aí a nossa comissão, o que é melhor para nós e tudo. Mas antes de apresentar o instrutor desse terceiro módulo, lembramos que cada módulo de capacitação é pontuado pelo Programa de Educação Profissional PEC, 2 pontos para auditores. Durante cada módulo, serão postados 3 links de confirmação de presença aqui no chat. Somente será emitido o certificado para participantes que estiverem inscritos, que confirmar presença nos 3 links do chat. Para ministrar o terceiro e último módulo, os impactos da reforma tributária para a contabilidade do setor público, recebemos com grande alegria o convidado Jefferson Fernando Grande, que é contador, atua como auditor estadual de finanças públicas junto à Secretaria do Estado da Fazenda de Santa Catarina desde 2009. Foi contador-geral do Estado de 2020 a 2022. Tem 22 anos de experiência no setor público, tendo trabalhado anteriormente no INSS e na Receita Federal. É mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, e graduado em Ciências Contábeis da FURB. É professor universitário. Professor Jefferson, a sua maestria aí pode nos conceder as suas palavras nesse nosso treinamento dessa manhã, por gentileza. Está consigo a palavra. Obrigado, Charles. Um bom dia a todos. Eu começo cumprimentando a presidente Marisa. É sempre uma satisfação estar a serviço do CRC, né? Seja numa palestra, numa capacitação, enfim, engrandecendo a nossa classe. A Graziela, né, que é minha colega de trabalho já de muito tempo, já foi minha chefe, eu já fui chefe dela, e agora está, para nossa tristeza, mas para a alegria do governo do Estado de São Paulo, está lá à disposição do governo, fazendo, com certeza, um excelente trabalho. Cumprimentar também o Juarez, né, que encabeça esse projeto e que é uma referência para nós todos também. Enfim, a todos os demais profissionais do CRC, dessa casa tão hospitaleira, e a todos aqueles que nos acompanham. Para iniciar o assunto, ele é um assunto, na minha opinião, de grande relevância, porque a gente está há pelo menos 2 anos, né, 2 ou 3 anos, falando muito sobre reforma tributária, mas muito na ótica das empresas, muito na ótica do mundo empresarial. E nós, na área pública, enquanto a parte financeira, contábil, né, do Estado, dos municípios, eu sinto que a gente ainda está muito devagar, né? Para vocês terem uma ideia, só recentemente, agora na semana retrasada, teve a Câmara Técnica, né, a CT-Conf, que pela primeira vez a STN levou o assunto reforma tributária para começar a discutir, né, o assunto. E a gente tem notícias até de órgãos importantes, como tribunais de contas e outros órgãos, ainda muito embrionária a discussão da reforma tributária do lado de cá.
Então, a gente tem muita palestra, né? No Congresso Brasileiro de Contabilidade, no ano passado, a gente teve palestra sobre reforma tributária, mas muito na ótica como que isso vai impactar lá no mundo empresarial, no mundo privado. Só que isso vai trazer toda uma transformação de rotina de planejamento, de rotina financeira e de rotina contábil para nós, estados e municípios. Então, trazer esse tema hoje aqui é de grande relevância. Eu quero, com alegria também, acredito que a presidente Marisa já tá por dentro do assunto, né? Mas comentar que este ano, em agosto, nós voltaremos a fazer o seminário de práticas de contabilidade na área pública, né? Que a gente já faz aqui no CRC, se eu não me engano, agora vou falhar a memória aqui, se já são 5 ou 6 edições, mas a gente já teve algumas edições, já tive a oportunidade de participar como ouvinte, como palestrante também. E esse ano a gente vai voltar a fazer, a gente ficou acho que 2 anos, se eu não me engano, a gente esteve em 2022, e acho que 23, 24 não fizemos, até porque tinha um Congresso Brasileiro de Contabilidade, e esse ano a gente vai voltar a fazer agora em agosto, e o tema que a gente escolheu foi reforma tributária, né? Então a gente vai tratar sobre a reforma, claro, vão ter palestras também mais gerais, assim, de falar sobre a reforma em si, mas principalmente sobre o impacto da reforma na rotina orçamentária, financeira e contábil dos entes, dos estados e municípios. Então, nós vamos ter palestrantes da Secretaria do Tesouro Nacional, de trabalho na contabilidade de estados, na contabilidade de municípios, palestrantes de tribunais de contas, enfim. Posso garantir já que o rol de palestrantes está, assim, de primeira linha e vai ser um evento, acho, muito importante. Então, já desde já, a gente já deixa o convite aí, né, para que vocês acompanhem as redes do CRC e o planejamento todo de eventos, porque a gente começou essa semana, hoje de manhã ainda o Leandro avisou que já começou os convites, né, a gente já tem todos os palestrantes confirmados, ou pelo menos já pré-confirmados, né, e eu creio que vai ser um evento muito bom sobre esse tema, né, reforma tributária. A Graziela já comentou, né? Eu sou papai fresco, como dizem, né? Eu estou aí com uma bebê de 1 mês e pouco e com uma de 4 anos que está alucinada com a chegada da outra, né? Então, se vocês ouvirem aqui criança falando, bebê chorando, é porque eu estou fazendo aqui de casa e está meio agitado aqui, mas enfim. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, então. E a gente combinou aqui de, ao final, a apresentação não é muito longa, tá? Eu procurei não deixar muito extensa. Então, ao final, daí a gente abre para perguntas, respostas e para discussão, né? Pode ser assim, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Bom, então o objetivo hoje aqui é falar sobre impactos da reforma tributária, mas na contabilidade da área pública, né? No setor público, como eu comentei. Nós temos tido muitas palestras, capacitações, materiais, reportagens sobre a reforma tributária e o impacto dela no mundo privado, né? No mundo empresarial, na própria contabilidade das empresas, como que isso vai afetar a carga tributária. Mas nós não, eu sinto ainda que falta a gente avançar e discutir como que isso vai impactar na área pública, né? Nós estamos falando de novos tributos, nós estamos falando especialmente do IBS, que vai ser um tributo de competência compartilhada. Então, isso vai, como já vamos ver aqui na sequência, vai impactar sobremaneira no processo desde o orçamento até o processo de arrecadação, de lançamento, depois contábil dessas receitas, lá nos estados e municípios. Então, até para vocês entenderem, né, também qual a minha participação nesse processo, como já houve a apresentação, eu trabalho na contabilidade aqui do estado de Santa Catarina, tive a oportunidade de ser contador-geral do estado aqui por 3 anos, né, entre 2020 e 2022, atualmente trabalho na gerência de contabilidade pública aqui da nossa contabilidade geral do estado, e eu participo, né, lá
do grupo de contabilidade do GFIM, que é o grupo das finanças estaduais, que discute as finanças dos estados, e lá a gente começou inicialmente com um subgrupo a discutir a reforma tributária, e depois foi instituído um pré-comitê gestor, do qual eu falarei mais adiante, né? Um pré-comitê gestor do IBS, que é o imposto que vai ser de competência compartilhada de estados e municípios, e esse pré-comitê, então, ele é formado por vários subgrupos, e tem um subgrupo lá que estuda a parte contábil, os impactos contábeis em estados e municípios da reforma, e eu participo, então, junto com outros colegas dos estados, desse subgrupo, onde a gente vem estudando a legislação, tentando já estabelecer roteiros contábeis e estudando, então, como que se dará esse impacto da reforma nos estados e municípios, né? Pois bem, então, primeiramente, eu vou falar algumas questões gerais da reforma, talvez alguns pontos aqui já sejam de conhecimento de vocês, já esteja muito claro para vocês, né? Mas a gente precisa relembrá-los ou comentar, então, sobre eles, até para a gente chegar no raciocínio aqui do impacto disso nos estados e municípios. Então, primeiramente, em termos de legislação, vamos lembrar que a reforma tributária, ela nasce, né, do ponto de vista jurídico, com uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 132, que é lá de 2023. Por que isso? Quando a gente fala de reforma, né, geralmente qualquer reforma, seja tributária, previdenciária, trabalhista, política, a gente sempre tem que mexer na Constituição Federal, porque quando a gente fala de reforma, a gente tende a mexer na raiz, a mexer na base daquele assunto. E, normalmente, a base legislativa de qualquer assunto, ela está na Constituição. Então, como a gente está falando de criar novos tributos, distinguir alguns, né? De mexer no Pacto Federativo, de mexer nessa distribuição tributária, nessa repartição tributária, houve, obviamente, a necessidade de, primeiro, se emendar, fazer uma emenda à Constituição. Então, saiu uma emenda constitucional, né, a 132, lá do ano 2023. O passo seguinte, então, era começar a normatizar, né, a legislar aquilo que a Constituição foi alterada. Então, este ano, agora no começo do ano, sai a primeira lei complementar sobre o assunto, né? Obviamente, lembrando aquela estrutura jurídica, a Constituição Federal traz os aspectos gerais e sempre depois uma legislação, se necessário, vem complementar, vem detalhar melhor aquilo que a Constituição traz. Então, a Constituição, já dando um spoiler aqui, né? A reforma cria basicamente 3 novos tributos: o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é a CBS, e o Imposto Seletivo, né? Então, a Constituição cria esses 3 novos tributos. Obviamente, você tem que ter uma lei complementar estabelecendo fato gerador, quem é o contribuinte, bases de cálculo, né, coisas dessa natureza, possibilidades de isenção, toda a questão regulatória do assunto. Então, saiu a primeira lei complementar, que é a Lei 214, lá do ano 2025, que originalmente era o PL 68, se eu não me engano, lá de 2024. Então, ficou um ano e pouco lá no Congresso a discussão, até que neste ano, no começo do ano, sai a lei complementar, né, que é o primeiro passo pós-reforma constitucional, o primeiro passo importante para a gente começar, de fato, a executar a reforma. Tá? Bom, depois nós temos outro projeto de lei muito importante, que esse ainda está em termos de projeto de lei, né, ainda não foi aprovado, que é o que trata do comitê gestor do IBS, tá? Então, também já adiantando um pouco o assunto, o IBS ele é um imposto de competência compartilhada, certo? Ele é um imposto que vai ser arrecadado, né, ou pelo menos repassado depois, tanto para estados como para municípios. Então, assim como ocorre com o Simples Nacional, que de certo modo também é um sistema compartilhado de arrecadação, o comitê precisa, lá no Simples Nacional você tem um comitê gestor do Simples Nacional. E aqui no IBS precisa então da figura também de um comitê gestor. Então, você precisa de uma outra lei para regular, né, para instituir e regular
o funcionamento desse comitê gestor. Esse projeto de lei ele ainda não foi aprovado, tá? Ele está lá no Congresso Nacional, há uma expectativa, né, de aprovação ainda nesse primeiro semestre, mas ele está meio enrolado lá. O que vocês vão perceber, talvez aqui, possa gerar até uma certa dúvida em vocês. Eu mencionei que o PLP 108, o seu papel principal é instituir o comitê gestor. Só que vocês veem que na Lei Complementar 214, o preâmbulo da lei finaliza com cria o comitê gestor do IBS. Então, na verdade, o que aconteceu? A ideia original era o PL ter um projeto de lei para criar o comitê gestor e um para instituir o imposto, tá? Qual que seria a lógica? Seria a lógica até o comitê gestor ser criado antes, né? Mas o que aconteceu? A lei complementar, o PLP 68, que era da instituição do IBS, ele caminhou primeiro e o PLP 108 ficou para trás. Então, o que se observou? Bom, como que eu vou criar o imposto sem ter o comitê gestor já criado? Então, houve uma alteração ali. A instituição do comitê gestor em si já se deu pela Lei Complementar 214, e o PLP 108, provavelmente, quando ele sair, ele já tem várias emendas ao projeto, né? Tem emendas sendo feitas ainda. Então, o PLP 108, quando nascer, provavelmente ele já vai só dispor sobre o comitê gestor. Ele não vai mais instituir, porque o comitê em si já foi instituído pela Lei Complementar 214. Pois bem, para quem não acessou ainda, tem um portal, né, do governo federal que ele basicamente traz ali materiais e os passos dessa regulamentação da reforma tributária, tá? Eu vou até entrar para mostrar para vocês aqui. Se botar reforma tributária no Google, um dos primeiros links que vai puxar já é este da reforma. Deixa eu só vou mostrar aqui para vocês. Né? Acho que agora eu voltei a compartilhar. É esse portal aqui, tá? Portal de regulamentação da reforma tributária. E aqui vocês podem acessar informações diversas. Então, o portal ele separou, né? Aqui tem todo o andamento e informações sobre a lei do IBS e aqui sobre a lei de gestão e administração, que é essa lei do comitê gestor, né? Então, a lei geral do IBS, como já vimos, ela já saiu. Então, aqui tem a legislação, tem apresentações, resumos técnicos, estudos, né? Coisas que foram feitas ao passar do tempo, tem apresentações iniciais do próprio governo federal explicando melhor como que seria a reforma. Então, é bem interessante de verificar, né? Então, aqui tem apresentações aqui sobre o projeto, né? Quem não viu nada da reforma ainda e quiser ter uma noção geral, aqui tem algumas apresentações bem interessantes. E a lei de gestão e administração é essa lei que eu comentei que não saiu ainda, que está no Congresso, né? Aqui também tem, então, o projeto de lei, apresentações também, tá? Para vocês terem uma ideia. Para quem não tem nada, ainda não teve nenhuma visão inicial sobre a reforma, eu recomendo a acessar. Pois bem, então, vamos lá. Quais são as grandes mudanças, na verdade, trazidas pela reforma tributária, né? Então, a gente tem a extinção de alguns tributos. Do ponto de vista do governo federal, né, da arrecadação federal, nós vamos ter a extinção, entre aspas, eu já vou comentar por quê, de 4 tributos ou 4 formas de cobrança de tributos, tá? De partida, nós vamos ter a extinção de 2 contribuições federais, 2 contribuições sociais. O PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Quem trabalha na área pública está acostumada a tratar do PIS como PASEP, né? Então, historicamente, houve essa divisão, o servidor público tinha PASEP, empregado da área privada tinha PIS, então a gente fala PIS-PASEP. Em termos de tributação, no setor público a gente paga o PASEP, e na área privada as empresas pagam o PIS. E na prática é quase a mesma coisa, né? Uma questão de nomenclatura, mas o que de fato está sendo extinto, então, é o PIS e a COFINS. Enfim, o PIS e a COFINS, o que acontece? Eles são contribuições sociais. Originalmente, eram contribuições cobradas só pelo regime cumulativo,
Depois, a partir de 2003, 2004, passou a ter também o regime não cumulativo, que é quando você tem aquela figura dos créditos e débitos. Então, quando você compra, você tem crédito da contribuição, quando você vende, você tem débito. E sempre foi um assunto muito arenoso, né? Especialmente então, quando começa essa figura da parte não cumulativa, nós temos aí 20 e poucos anos, né, desse regime, e sempre foi um regime que sempre teve muita discussão, o que pode acreditar, o que não pode, discussões jurídicas, discussões do que entra na base, o que não entra na base. Então, sempre foi já há muito tempo se discutia sobre você substituir o PIS e a COFINS, essa sistemática mais complexa, por algo supostamente mais simples. Então, quando se falou em reforma tributária, já não teve muita dúvida que o PIS e a COFINS iriam estar ali incluídas, né, nessa possibilidade de exclusão. O IOF, parte do IOF, a gente viu agora na semana passada, o governo federal, né, mexendo no IOF, aumentando a alíquota, né? Então, o IOF em si não vai ser extinto. O que vai ser extinto pela reforma é uma possibilidade de cobrança do IOF, que é o IOF sobre seguros. E outro tributo que deixa de existir, entre aspas, com a reforma é o IPI, né? Eu já vou comentar até o porquê. Então, esses 4 tributos deixam de ser cobrados e são substituídos por uma nova contribuição social, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser uma contribuição cobrada pelo governo federal. Então, é um novo tributo federal. E do ponto de vista de estados e municípios, a gente tem a exclusão, então, dos seus 2 principais impostos, o ICMS e o ISS, né, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O ICMS também, né, sempre é o principal imposto, né, do ponto de vista dos estados. A maior receita do orçamento de qualquer estado é o ICMS, mas é um imposto também que historicamente sempre teve rodeado de discussões, né, em termos de benefícios fiscais, em termos de substituição tributária, em termos de alíquotas, de guerra fiscal. Então, há muito tempo já se falava também de unificar a cobrança do ICMS de uma forma tentando evitar essas disparidades entre os entes estaduais. E o ISS também a gente tem, né, historicamente, aquelas discussões também de alíquotas, de fatos geradores, o que é ISS, o que é ICMS, a própria questão da retenção do ISS também, que é uma discussão muito antiga, para quem que retém. Então, a reforma procurou também substituir esses 2 por um novo imposto unificado, né, de competência compartilhada. Então, nasce o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, ele é o quê? Ele é estadual, ele é municipal, ele é federal? Na verdade, ele não é nenhum nem outro. Ele é um imposto de competência compartilhada. É um imposto que vai ser arrecadado e repartido com estados e municípios. IBS e CBS nascem com, basicamente, o mesmo fato gerador, com as mesmas bases de cálculo, com os mesmos contribuintes, porque a ideia inicialmente era um imposto único, né? Um IVA, o Imposto de Valor Agregado, do valor adicionado. Só que como tem, digamos assim, né? O governo federal também não quis perder a sua própria autonomia, os estados e municípios também não, então juntar tudo num tributo só viu-se que era um pouco complicado e talvez não era nem o interesse dos entes. Então, o que se criou? Uma sistemática chamada de IVA dual, um imposto de valor adicionado, que na verdade são 2. Então, o CBS, que é federal, e o IBS, que é de competência. Além disso, nasce também, a reforma também criou um outro tributo, que é o imposto seletivo, que é um imposto federal. Foi, né, até na apresentação do projeto e durante as discussões, ele foi chamado de imposto do pecado, né? Por quê? Porque ele é um imposto seletivo no sentido de onerar alguns produtos considerados assim nocivos à saúde, ao meio ambiente, etc. E esse imposto, então, ele é federal. Então, eu mencionei do IPI, o IPI tinha um asterisco ali, né? Por quê? O IPI, a gente fala que a reforma extinguiu o IPI, extinguiu até a vírgula. Por quê? O que vai acontecer com o IPI, tá?
O IPI, ele vai, na verdade, ele não vai ser extinto. Ele vai ter a sua alíquota reduzida a zero para todos os produtos, com exceção daqueles produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Por quê? Um dos benefícios de quem se instala na Zona Franca de Manaus é justamente a tributação reduzida. Então, um dos principais tributos ali é o IPI. Se eu reduzo ou se eu acabo com o IPI, eu estaria meio que igualando os produtos da Zona Franca de Manaus com os produtos produzidos no resto do país. Então, o que aconteceu? O IPI ele vai, de fato, ser reduzido para a alíquota zero, mas os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, eles ainda vão continuar com o IPI sendo cobrado para quem não é da Zona Franca. E quem é da Zona Franca continua com redução, com isenção do IPI, certo? Há um levantamento que isso dá mais ou menos 5% dos produtos produzidos atualmente. Então, para 95% dos demais, né, dos produtos produzidos no Brasil, o IPI vai ficar com a alíquota zero. E a ideia, então, é que se extingua quando se extinguir a Zona Franca de Manaus. Qual é o prazo previsto em lei hoje para se extinguir a Zona Franca de Manaus? É 2074, né? Então, esse prazo vem sendo renovado, né, com o passar do tempo. Então, se um dia acabar a Zona Franca de Manaus, acaba o IPI. Enquanto não acabar a Zona Franca de Manaus, o IPI permanece para os produtos que lá são produzidos. E esse imposto seletivo, conforme eu mencionei, ele é um imposto de caráter regulatório, é um imposto, digamos, extrafiscal, e a ideia é que ele seja utilizado para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aqui tem, eu diria, uma pegadinha, né? Porque se a gente lembrar, o IPI, uma das principais características do IPI é a seletividade. Né? O IPI ele também tem uma alíquota maior para produtos considerados mais supérfluos. Então, vejam bem, né? O governo federal, ele, em tese, extingue o IPI, mas cria um imposto para ele que também é seletivo. Então, eu não diria que é 6 por meia dúzia, porque o rol de produtos sujeitos ao imposto seletivo vai ser bem menor, mas o governo federal não deixa de ter um imposto seletivo para chamar de seu, né? Pois bem, os prazos, né? Então, é um processo complexo, é um processo que não é para ontem, então, obviamente, teve que se pensar em uma cadeia de prazos para que a reforma, de fato, pudesse ser implantada. Em 2023, né, primeiro passo, sai a emenda constitucional. Entre 2024 e 2025, saem, então, os projetos de lei, como eu já mencionei, né, 2 principais projetos, um para instituir o IBS e outro para instituir o comitê gestor. O projeto do IBS, então, nasce em 2024, já foi aprovado agora em 2025. O projeto de gestão do imposto, que é sobre o comitê gestor, ele ainda está no Congresso Nacional. A ideia é que também saiam projetos, né, saiam leis ordinárias para definir alíquotas do imposto seletivo e outras questões, então isso ainda não saiu, né, deve estar saindo esse ano. E depois os próprios decretos, aí um decreto federal em relação à CBS e um ato do comitê gestor em relação ao IBS para regular, né, aquelas questões mais específicas do IBS e da CBS, como prazo de recolhimento e outras coisas mais específicas, né? E também desenvolvimento desses sistemas para cobrança, fiscalização, arrecadação do CBS e da IBS. Da CBS, pelo que a gente sabe, o SERPRO já está desenvolvendo com a Receita Federal, e o do IBS está sendo gestado ainda nesse pré-comitê gestor do IBS. O que a gente já sabe é que, inicialmente, o sistema que vai ser utilizado para a cobrança do IBS vai ser utilizado o sistema do Estado do Rio Grande do Sul, né, que é um sistema, inclusive, que já serve de base para outros estados, e, inicialmente, ele vai ser, então, cedido aí para o comitê gestor fazer essa cobrança. 2026, conhecida como amanhã, né? Já no ano que vem. Vai começar, é um ano de teste, então vai ser cobrado, iniciar a cobrança da CBS e do IBS com alíquotas de teste, depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Em 2027, eu diria que ele começa para valer. Tanto a cobrança da CBS, como aí, a partir do momento que começa de vez a cobrança da CBS, extingue-se o PIS e a COFINS, extingue-se o IOF sobre seguros e há a redução a zero das alíquotas do IPI para aqueles produtos
que não são produzidos na Zona Franca de Manaus, né? E começa também a cobrança do imposto seletivo. Entre 2029 e 2032, começa o quê? A cobrança da IBS de forma transitória e a diminuição ou a extinção do ICMS do IBS também de forma transitória. Então, como a CBS envolvia só tributos federais, ela já começa em 2027. Então, é um governo só tendo que se adequar, digamos que é um pouco menos trabalhoso. Como o ICMS e ISS envolve 27 unidades federativas, 5 mil e poucos municípios, se entendeu, né, que tinha que ser algo mais transitório, mais gradativo. Então, começa ali, o ICMS e o ISS vão ser extinguidos gradativamente, e o IBS começa a ser cobrado também gradativamente. Então, teoricamente, a reforma meio que ela entra em vigor assim, plenamente em 2033. Até 2032, a gente vai estar ainda num processo de transição, né? Então, 2033, esse modelo integral da reforma, com a cobrança integral da CBS, do IBS e a extinção do ICMS e do ISS, ela se dá realmente em 2033, tá? Bom, então, agora focando mais, eu vou focar daqui para frente mais realmente naquilo que vai interferir em estados e municípios, tá? Que é a minha realidade e que eu penso que é, de fato, aonde a reforma, em termos de administração pública, é onde ela vai mais impactar sensivelmente. Então, em termos da realidade de estados e municípios, o que vai começar a acontecer? Em 2026, a gente começa com um período de teste, em que vai ser cobrado o IBS com uma alíquota experimental. Essa alíquota, né, ela vai ser de 0,1%. E durante esse ano ainda, o ICMS e o ISS eles vão continuar a pleno vapor. Então, em 2026, o ICMS e o ISS continuam sendo cobrados normalmente. Só que a gente já vai começar a conviver também com o IBS. Então, nas notas fiscais, por exemplo, seja de produtos ou seja de serviços, já vai começar a ter ali o IBS destacado, tá? Só que esse 0,1% nesse primeiro ano, ele não vai nem para estados e nem para municípios. Ele vai, nesse primeiro momento, para financiar o comitê gestor. Então, para gerir, para administrar o IBS, a gente vai ter a figura de um comitê gestor, e esse comitê gestor ele vai ter sistemas, né, a desenvolver e a custear, ele vai ter funcionários, enfim, ele vai ter isso, despesas, né? Então, esse 0,1% ele vai, nesse primeiro momento, para financiar esse comitê gestor e também para compor um fundo que vai ser criado, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-Fiscais do ICMS. Só que tem um detalhe, a ideia original era realmente, a partir de 2026, o IBS, né, já ser cobrado esse 0,1%, normalmente como um tributo normal. Então, já destacar ali 0,1% nos documentos fiscais e os contribuintes já terem que apurar débito, crédito e já fazer o pagamento para o comitê gestor. Só que depois se entendeu o seguinte, bom, também é um trabalho, é um desafio nesse primeiro momento, os contribuintes entenderem a sistemática, destacar nos documentos fiscais como destacar, né, como fazer esse débito e crédito, quais as declarações que têm que ser enviadas. Então, no decorrer do PLP 68 no Congresso, houve uma alteração que estabeleceu o seguinte, nesse primeiro ano, a alíquota do IBS vai ser de 0,1%, e vai ter uma alíquota também, como eu mencionei aqui antes, né, uma alíquota de teste da CBS, tá? E o que vai acontecer? Que vai ter de 0,9%, só que para os contribuintes que declararem, que destacarem corretamente nos documentos fiscais, que fizerem as declarações tributárias, ou seja, fizerem tudo em termos de obrigação acessória certinho, o recolhimento vai ser dispensado. Então, eu diria o seguinte, que esse 0,1% do IBS nesse primeiro ano vai ser para inglês ver. Você vai destacar na nota fiscal, vai declarar tudo, mas não vai pagar, tá? Então, a cobrança, de fato, ela vai se dar quando? A partir de 2027. Então, em 2027 e 2028, né, essa alíquota experimental de 0,1% para o IBS e de 0,9% para a CBS, ela vai, de fato, começar a ser destacada nos documentos fiscais, declarada e paga. Então, a cobrança do IBS e da CBS, ela começa, de fato, em 2027.
O que vai acontecer? Em 2027 e 2028, esses dois novos tributos eles passam a ser cobrados, mas o ICMS e o ISS ainda continuam 100%. Então, o ICMS e o ISS eles continuam sendo cobrados integralmente nos anos de 2027 e 2028. Esse IBS que vai ser cobrado em 2027 e 2028, ele vai ser distribuído já para estados e municípios. Com qual proporção? 0,05% da arrecadação vai para estados, 0,05% para municípios. Então, nesse início vai ser meio a meio. Entre 2029 e 2032, a gente vai ter a extinção gradual, então, do ICMS e do ISS e um aumento gradual na cobrança do IBS. Então, vai ser ali proporcional, tá? Isso vai se dar sobre o quê? Sobre as alíquotas. Então, por exemplo, em 2029, a gente vai ter uma redução em 90% das alíquotas do ICMS e do ISS e um aumento na alíquota do IBS de 10%. Depois, em 2030, diminui 80% ICMS e ISS e 20% aumenta o IBS e o ISS e assim por diante, até que em 2033 nós vamos ter uma extinção total do ICMS e do ISS e o IBS passa a ser, então, cobrado plenamente. Ok? Outro ponto importante que eu acho interessante aqui comentar, Fundo de Combate à Pobreza, né, que é aquele fundo instituído lá na Constituição Federal, lá nos atos de disposições constitucionais transitórias, no artigo 82, que diz o quê? Que é aquele percentual, né, de até 2%, um adicional ali, que os estados podem cobrar juntamente com o ICMS e que é um percentual que ele vai diretamente para um fundo, que é um fundo de combate à pobreza. Então, também foi uma preocupação dos estados, bom, como que a gente faz com esse fundo, então, né? E daí a reforma, ela também teve esse cuidado de, em relação ao fundo, ele continua vigorando até 2032. A Constituição Federal, ela prevê também esse fundo para municípios, mas pelo que eu conheço, os municípios eu acho que não chegaram a instituir. Mas os estados, né, se eu não me engano, só 3 ou 4 estados no Brasil que não instituíram o FECOP. Curiosamente, aqui Santa Catarina é um deles, né? Nós não temos fundo de combate à pobreza. Mas os demais estados têm, né, com exceção, acho que é Santa Catarina mais 2 ou 3. Então, os estados que cobram 1 ou 2% de fundo de combate à pobreza, né, no ICMS, continuam em vigor até 2032. A partir de 2033, esse fundo ele começa, ele é extinto, mas ele começa a ser cobrado no IBS, tá? Só que no ICMS, esse fundo ele podia ser de até 2%. No IBS, ele vai poder ser de até 1%. Aí, o que acontece? Bom, mas tem estados que cobram 2%. Então, vai haver um pedido de transição, tá? Entre 2033 e 2040, para quem tem um fundo de combate à pobreza superior a 1%, ele vai ter que reduzir essa alíquota em 1/4. De 2041 a 2048, vai reduzir em 2/4, 2049 a 2056 em 3/4, e após 2056, quem mantiver o fundo de combate à pobreza vai ter que ser no máximo de 1%. Então, aqueles estados que hoje cobram um FECOP de 2%, lá em 2056 vai ser no máximo de 1%, ok? Bom, falando então sobre o IBS, suas principais características, tá? Ele é um imposto de competência compartilhada. Inicialmente, cabe dizer também que ele é um imposto não cumulativo. Então, ele é um imposto que vai funcionar com aquele sistema de crédito e débito, né? Quando o contribuinte compra uma mercadoria ou adquire um serviço, ele se credita do imposto. Quando ele vende ou presta um serviço, ele fica com débito e ele vai recolher apenas a diferença. Ele é um imposto de competência compartilhada. Então, ele não é um imposto nem estadual, nem federal, e nem distrital. Ele é um imposto de competência compartilhada. Ele terá uma legislação única e uniforme em todo o território nacional. Então, a ideia foi acabar com guerra fiscal,
com regras diferentes. Então, eu vendo para Santa Catarina, lá é uma regra, eu vendo para o Rio Grande do Sul, lá é outra. Eu prestei um serviço para o município lá do interior de São Paulo, lá é de um jeito. Então, a ideia foi terminar com isso. No entanto, né, como reforma é difícil a gente conseguir agradar gregos e troianos, né? Então, houve ainda a possibilidade de alíquotas específicas em cada ente federativo. Então, os estados ainda poderão instituir adicionais na alíquota, tá? Então, isso ainda será possível, né? Foi uma maneira de deixar aí uma competência para os entes federativos, né? Haverá uma alíquota de referência, então haverá uma alíquota nacional. Essa alíquota, nos estudos preliminares, no projeto de lei, se falava em 26%. Na lei que foi aprovada, né, instituiu-se uma alíquota máxima de 26,5%, e hoje já se fala que, na prática, né, o peso dessa alíquota ela vai ficar na casa dos 28%. Então, haverá uma alíquota de referência, essa alíquota ainda não foi instituída, ela vai ser fixada pelo Senado Federal. Então, uma resolução do Senado Federal é que vai instituir essa alíquota, que é uma alíquota de referência, tá? Mas os estados e municípios poderão adotar, né, e se vincular a essa alíquota, que essa alíquota vai ter um tanto de CBS, um tanto de IBS, mas em relação ao IBS, então, quando eu falo ali de 28%, né, tá junto IBS e CBS. O IBS ali vai ser uma casa de 9% a 10%, e o restante ali, que seria 16% a 18%, é o IBS. Então, os entes municipais e estaduais, eles vão poder ou seguir essa alíquota de referência, ou fixarem adicionais a essas alíquotas, tá? E qual que vai ser a ideia do IBS, né? Qual que vai ser a ideia de distribuição? Para onde que vai o IBS arrecadado? A ideia inicial, né, é o destino da operação. Então, se um produto é fabricado e vendido por uma empresa de Santa Catarina e o comércio varejista que compra é lá de São Paulo, a ideia é que esse IBS ele vá lá para o estado de São Paulo. Se um serviço é prestado por um prestador aqui de Blumenau, mas o tomador é de Florianópolis, a ideia é que o serviço vá para, que o imposto sobre o serviço vá para Florianópolis. Essa é a ideia do IBS. Vamos ver na sequência que, durante um período ainda de transição, essa regra ela não vai funcionar integralmente, né? Pois bem, eu quero falar aqui sobre dois pontos, duas novidades, digamos assim, grandes novidades trazidas pelo IBS, e que eu acho que já começa aqui a ter uma discussão em termos de impacto nas finanças dos estados e municípios. A primeira que é a questão do cashback. O que é o cashback, né? É uma devolução para famílias de baixa renda, tá? Então, é um benefício, né? Na verdade, é um dinheiro que vai ser pago para famílias com renda mensal de até meio salário mínimo e que estejam cadastradas lá no Cadastro Único, que é o CAD Único, que, se eu não me engano, é aquele cadastro que é utilizado para pagamento de Bolsa Família e outros benefícios sociais. Como que ele vai funcionar? É uma devolução. Então, o IBS e a CBS vão ser arrecadados e depois um percentual dessa arrecadação vai ser devolvido para essas famílias. Em qual percentual? Em relação à aquisição de botijão de gás, conta de luz, conta de água e esgoto, de gás encanado, de telefone, vai ser 100% da CBS e 20% do IBS. Então, o cidadão adquiriu lá um botijão de gás. Nessa aquisição tem lá um percentual de CBS e um percentual de IBS. A ideia é que esse cidadão receba de volta 100% do IBS que estava ali e 20% do IBS. Então, imaginamos um cidadão, eu vou chutar valores aqui, tá? Um cidadão vai lá e compra um botijão de gás por R$100. Né? Então, vamos supor ali que tem ali R$9 de CBS e R$17 de IBS. Então, ele vai receber esses R$9 da CBS de volta e vai receber ali R$3, R$4 do IBS de volta. Tá?
Isso para esses produtos. E para os demais produtos, a ideia é que daí unifique, seja 20% do IBS e 20% da CBS, tá? Então, a própria lei, ela previu ali alguns limites, né, de devolução para assegurar uma compatibilidade entre os valores devolvidos e a renda da família. E também o que acontece? Uma autonomia federativa, tá, para que os entes, por lei específica, eles possam fixar percentuais superiores, ou seja, por exemplo, a Santa Catarina, o IBS ele é 20%, né? Então, 20% do IBS sobre esses produtos vai ser devolvido para as famílias de baixa renda. Se Santa Catarina quiser instituir, dizer o seguinte, ó, aqui em Santa Catarina, ao invés de 20%, nós vamos devolver 100% do IBS para as famílias catarinenses. Se o governo aqui quiser fazer isso, a lei preservou essa autonomia para isso. Mas o que eu quero pontuar aqui para vocês, já em termos de finanças, né? Que aqui nós vamos ter, na verdade, uma renúncia de receita, né? Ou uma dedução da receita. Então, por exemplo, o governo federal, quando ele arrecadar a CBS, ele vai arrecadar um valor X, né? Um valor de 100, só que, na verdade, esse 100, ele já nasce com uma dedução prevista em lei, né? Porque 100% da CBS sobre esses produtos, ele já sabe que ele vai ter que devolver. Então, lá no processo de orçamento do governo federal, vai ter que já haver ali um planejamento, um levantamento de quanto vai ser a CBS, quanto vai impactar a CBS sobre a aquisição desses produtos, né? E já prevê que essa CBS, então, não vai ser de fato arrecadada, ela vai ser devolvida. No caso dos estados e municípios, eu diria que é mais complexo ainda. Por quê? Né? Porque vai ter que ter uma ideia de quanto vai representar o IBS sobre esses produtos, né? Prever, então, que esse percentual ele não vai vir para os estados, e nem para os municípios, ele vai ser devolvido para os contribuintes. Só que aqui tem um agravante, porque no caso do governo federal, essa arrecadação ela vai se dar diretamente pelo governo federal. No caso dos municípios, quem vai arrecadar e já vai fazer essa devolução não é os estados e municípios, não é as secretarias de fazenda desses entes, é o próprio comitê gestor. Então, na verdade, é interessante porque os estados eles vão ter que prever, né, essa devolução nos seus orçamentos, só que, na verdade, esse dinheiro ele nem vai chegar aqui. Ele já vai ser devolvido antes mesmo de chegar nos tesouros estaduais e municipais. Então, é um desafio a gente ver como que a gente vai orçar esses valores, considerando essa dedução e como vai tratar essa dedução, sendo que ela nem vai chegar aqui nos cofres, né, dos entes. E outra novidade, que talvez é um grande ponto aqui, assim, de impacto da reforma, e eu diria no processamento financeiro aqui dos estados e municípios, que é o split payment. O que é o split payment? Tá? Ele é uma forma de pagamento que, com exceção dos pagamentos via cheque ou dinheiro, ele vai afetar todas as outras formas de pagamento, ou seja, formas de pagamento eletrônica. Então, o pagamento foi feito via TED, DOC, PIX, cartão de crédito, né? Qualquer outro tipo de transferência eletrônica, vai existir a figura do split payment. E o que é o split payment? É uma espécie de retenção na fonte. Só que qual que é a diferença do ponto de vista financeiro para estados e municípios, né, do ponto de vista de execução orçamentária, em relação a uma retenção daquelas retenções que já acontecem hoje? Como é que funcionam as retenções tributárias hoje? Mesmo que haja a retenção tributária, a retenção na fonte, você tem ali um processo de arrecadação daquele tributo. Por quê? Vamos pensar o ISS. Então, eu presto um serviço, o meu tomador, porque a lei assim define, ele vai lá e ele retém 3% daquele ISS sobre o meu serviço. O que vai acontecer com esse 3%? O meu tomador ele vai fazer uma guia de arrecadação municipal, um DAN, e ele vai pagar. E esses 3% ele vai entrar lá no cofre do município. Perfeito? Então, você tem ali o procedimento do lançamento, que é quando
esse tomador ele faz lá o livro eletrônico. Você tem a arrecadação, que é quando esse tomador vai até o agente, até um banco e faz o pagamento, e tem o ato do recolhimento, que é quando o banco pega esse dinheiro, essa retenção na fonte, e bota lá no cofre do município, certo? E essa retenção na fonte, ela vai entrar diretamente lá no cofre do município. No caso do split payment, isso não vai acontecer, porque o que vai acontecer? Vamos pensar aqui, isso aqui inclusive está lá numa apresentação do governo federal. Então, você tem um atacadista que ele vende um produto por R$100, tá? O adquirente, que é o varejista, ele vai pagar para esse atacadista, ele não vai pagar 100, ele vai pagar 126. Por quê? Porque o IBS mais a CBS, ou seja, o IVA, eles vão ser tipo o IPI, ele vai ser cobrado por fora. Então, se eu tiver uma CBS mais um IBS de 26%, que era aquela alíquota pensada originalmente, o IVA vai dar R$26 sobre uma compra de 100. Então, esse atacadista, ele vai vender por 100, mas o adquirente vai pagar 126. Só que o varejista não vai receber 126, ele só vai receber 100. Porque esse 26, se o pagamento for, por exemplo, via Pix, esse 26, o próprio Banco Central, que é ali o regulador do Pix, o Banco Central vai pegar esses 26 e, ao invés de gerar lá para o fornecedor, ele vai depositar uma parte no cofre do Tesouro Nacional, que é a parte relativa à CBS, e uma parte nos cofres do Comitê Gestor, do IBS, que é o comitê que vai gerir o IBS. Então, vocês vejam bem, se fosse uma retenção normal, o que aconteceria? Esse varejista, ou se fosse aqui um tomador de serviço, ele pegaria esses R$26, ele faria uma guia e ele recolheria diretamente no cofre do governo federal ou do governo estadual ou municipal. Nesse caso, não é o varejista que vai fazer guia, não é o varejista que vai fazer esse recolhimento, né? Quando ele pagar, ele vai pagar 126. O agente financeiro, seja banco, né, seja a operadora do cartão de crédito, é ela que vai reter esses 26 e depositar. O que acontece? Lá para o governo federal, não vai ter muita alteração, porque essa parte do IBS já vai entrar na conta do governo federal. Então, ele já vai ter a arrecadação lá. Mas, no caso dos estados e municípios, nós vamos ter uma grande diferença. Por quê? Porque esse 26, ele não vai entrar já lá no cofre do estado e do município. Ele vai ficar no cofre do comitê gestor. Então, o comitê gestor, ele vai ficar com dinheiro ali que não pertence a ele, até aquela cadeia, de fato, finalizar. O varejista pega esse produto que comprou por 100 e vende para o consumidor final por 150. Ele, né, adiciona ali um valor, né, normal, né? Comprou por 100 e vende por 150. O que vai acontecer? Mesma coisa. Se essa transação ela for por Pix, cartão, TED, né, o consumidor final ele vai pagar quanto? 189, que é os 150 mais os 39 de IVA, né? Vamos supor ali 26% de IVA, que é o IBS e a CBS. O consumidor final vai pagar 189. Quando ele fizer, vamos supor que ele pagou no cartão. Quando ele passar lá o cartão, a operadora do cartão vai pegar os 150 e repassar para o fornecedor, ali para o varejista. Mas os 39 do IVA, ela vai passar lá para o comitê gestor, a parte do IBS, e vai passar lá para o governo federal, a parte da CBS, tá? Só que o que acontece? Ele é um imposto não cumulativo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho ali uma parte de R$26 que já foi pago na primeira operação, mais 39 que já foi pago, que está sendo pago na segunda. Quando a diferença é o que de fato deveria permanecer, que é os R$13. Então, nesta segunda operação, o varejista vai dizer o seguinte: bom, eu já paguei no produto 126, eu já paguei os 26. E agora, ao invés de receber 150, eu vou receber menos aqui 26 mais 13. Então, para compensar isso, o comitê gestor, no caso do IBS, e a Receita, no caso da CBS,
ele vai, em 3 dias úteis da operação, ele vai devolver R$ 26 para o varejista. Tá? Então, vejam bem, o que vai... Aqui nós temos uma questão que nós estamos discutindo ainda e a gente ainda não tem uma resposta final em termos de estados e municípios. O estado e o município, ele vai contabilizar só no momento que o comitê gestor manda o dinheiro para ele vai contabilizar já esse dinheiro que está lá nas mãos do comitê gestor. Esse dinheiro que está na mão do comitê gestor, o comitê gestor, para ele, é uma receita orçamentária, ele vai contabilizar como imposto, ou é uma receita extra-orçamentária, visto que é um dinheiro que não é dele, é dos estados e municípios. Então, são discussões que nós estamos ainda amadurecendo, né, que não estão ainda totalmente definidas, e eu diria que é o split payment na cadeia orçamentária de estados e municípios. Como eu falei, ele muda um pouco esses estágios da receita orçamentária, porque a gente tem um tributo sendo virtualmente pago, sem, de fato, ainda ter ocorrido o estágio do recolhimento e da arrecadação. Pois bem, em termos, então, do IBS, como eu mencionei, o IBS ele vai ser gerido por um comitê gestor, e esse comitê gestor vai distribuir aos estados e municípios. A CBS não tem muita dúvida, porque a gente já sabe que ela vai 100% para a União. Mas o IBS ele vai ter que ser repartido, então, entre estados e municípios. Como que vai se dar essa distribuição? Nós vimos que o IBS ele tem como critério final de distribuição o destinatário. Só que o que acontece? Se percebeu que se esse critério do destino, se ele já fosse implantado de imediato em 2027, nós teríamos estados e municípios perdendo a arrecadação, né? Ou, enfim, ou alterando substancialmente, não só em valor, mas todo o processo de arrecadação, fiscalização dos estados e municípios. Então, o que a reforma instituiu? Bom, para que esse efeito não seja sentido já de imediato, nós vamos distribuir uma parte desse IBS utilizando como parâmetro o que o Estado ou o município vinha arrecadando de ICMS e ISS. Então, se estabeleceu o quê? Parte do IBS arrecadado vai ser distribuído para o Estado ou o município, utilizando como métrica a média de arrecadação que o Estado ou o município já vinha tendo, de ICMS ou de ISS. E, para isso, se estabeleceu um prazo temporal de 7 anos. Então, entre 2019 e 2026. Por isso que vocês viram, né, alguns estados, principalmente, aí, nos últimos anos, né, 2020, a partir de 2023, teve estado correndo para aumentar as suas alíquotas de ICMS, né, de 17 para 18, 18 para 19, 19 para 19,5. Por quê? Porque justamente se entendeu ali que, bom, quanto mais o Estado arrecadar, mais ele vai receber depois, né? Então, teve Estado fazendo isso. Só que, além disso, também pensou-se o seguinte, mesmo que a gente adote, né, inicialmente, vamos distribuir o IBS utilizando uma média do que o Estado ou o município vinha arrecadando. Mas chegou-se também a uma conclusão de que, mesmo assim, eu poderia ter estados, ou principalmente municípios, que eles perderiam muita arrecadação, né? Porque mesmo se utilizando uma média, mas se utilizando também o critério do destino, teria aí municípios que teriam uma arrecadação ínfima, e a ideia também era melhorar essa repartição tributária. Então, também se instituiu-se um seguro-receita, que o que é? É um percentual do IBS, então, um percentual do IBS arrecadado, antes de ser distribuído para os estados e municípios, ele vai ser retido, e depois vai ser visto o seguinte, bom, quem perdeu mais? Os municípios que tiveram maior perda de arrecadação, maior perda proporcional, vão receber mais desse seguro, tá? E, por fim, aí chega-se no critério do destino. Então, aí, o critério do destino é aquele que está lá previsto na lei, que vai levar em consideração o destinatário do produto ou do serviço. Qual que vai ser essa distribuição? Tá? Ela vai... Lembra que eu falei, né, que a reforma ela entra em vigor plenamente em 2033. Mas, na verdade, a distribuição do IBS
ela ainda vai ter refugos do ICMS e do ISS até 2078. Então, em 2029, por exemplo, 90%, né, 80% do IBS a ser distribuído ainda vai ser distribuído com base na receita média, 1% com base no seguro. E o critério destino, né, ou seja, só vai vigorar num percentual de 19%. Então, lembra que eu falei antes, um prestador de Blumenau presta um serviço para Florianópolis. Esse IBS, originalmente, né, pela ideia do IBS, ele iria integralmente para o município de Florianópolis, mas agora, de início, não vai. Então, vamos supor, um serviço prestado por uma empresa de Blumenau para o município de Florianópolis. Digamos que gerou um IBS de R$100. Pela ideia do IBS, esses R$100 ele iria totalmente para a Floripa. Mas de início não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer? Esses R$100 ele vai lá para o comitê gestor. O comitê gestor vai pegar R$80 e distribuir para todos os municípios, né, do Brasil com base nessa receita média. Ele vai pegar R$1 e distribuir para todos os municípios do Brasil com base nesse seguro, e só R$19 é que de fato iria vir para Florianópolis, tá? Então isso vai se escalonando até em 2078, aí a receita média não vai mais ser utilizada, mas o seguro ainda vai permanecer e 95% vai ser com base no critério do destino. Então eu já falei aqui do comitê gestor, né? O comitê gestor, ele é uma entidade pública, né, sob regime especial. Ele não é uma entidade nem federal, nem estadual, nem municipal. Esse, inclusive, é um ponto ainda que a gente está discutindo, como que ele vai ser constituído do ponto de vista jurídico, porque ele não é um órgão público, ele não é uma secretaria estadual, municipal, nem federal, ele não é um consórcio público, ele não é uma autarquia, tá? Então, ainda a gente é um ponto de discussão. Provavelmente a Receita Federal aqui vai ter que criar uma natureza jurídica específica para o comitê gestor. Nós já entendemos, já está muito claro, que do ponto de vista de contabilidade, ele vai ser uma entidade pública, então ele vai ter que seguir as regras de contabilidade pública. Justamente por ser uma entidade pública de regime especial, ele é independente, então ele vai ter uma estrutura técnica, administrativa, orçamentária, financeira, ele vai ter recursos orçamentários. De início, ele vai ser feita uma operação de crédito, o governo federal vai emprestar dinheiro para o comitê gestor e ele vai ter direito a receber uma parte do IBS arrecadado, tá? E ele vai contar com servidores cedidos dos governos estaduais e municipais. E ele vai ter, ele não vai ter vinculação, tutela, subordinação hierárquica a nenhum ente. Então, justamente como eu falei, ele vai ser independente. Por isso que eu mencionei que o comitê gestor, ele não vai ser nem uma autarquia, nem uma fundação pública, nem um consórcio público. Porque se fosse assim, ele estaria vinculado, né, a algum ente. E, na verdade, ele é autônomo, ok? Ele tinha um prazo para ser instalado. Ele tinha que ser instalado até 120 dias da publicação da Lei Complementar 215. A Lei 215 ela foi publicada, se eu não me engano, dia 16 de janeiro, tá? Então, em 120 dias ele tinha que ser instalado, ele foi instalado agora no último dia 16 de maio. Assim, ele foi instalado entre aspas, por quê? Ele foi instalado só pelos estados, tá? Por que só pelos estados? Porque ele tem que contar com representantes dos estados e dos municípios. Os estados já estão muito pacíficos, né? Nós temos um comitê dos secretários de Fazenda, que é o Concefaz. Os secretários de Fazenda são os representantes dos estados, então, no comitê gestor. Mas, do ponto de vista dos municípios, é mais complexo, porque nós temos 5 mil e poucos municípios, e daí a questão é, como que esses municípios vão ser representados? Eles são representados por duas grandes entidades. A CNM, que é a Comissão, né, Nacional de Municípios, e a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. E ambas as entidades não vêm entrando num consenso, a ponto de essa questão já estar no judiciário, já tem ação na justiça sobre essa representação. Como tinha um prazo legal, então o Concefaz acabou instalando o comitê, convidou
a CNM e a FNP para participar dessa instalação, elas não participaram. Então, por enquanto, só para cumprir a lei, o comitê ele foi instituído, mas ainda tem essa questão jurídica, né? O comitê ele é responsável, entre outras questões. Então, é ele que vai arrecadar o IBS. E aqui nós temos, então, uma grande alteração no processo de planejamento orçamentário e financeiro dos estados e municípios. Não é mais o município que arrecada o ISS, não é mais o estado que arrecada o ICMS. Quando o contribuinte paga o IBS, esse IBS ele não vai mais entrar de imediato nos cofres do estado ou do município, ele vai entrar no cofre do IBS. O IBS vai adotar aqueles critérios de rateio para depois distribuir para estados e municípios. Então, isso vai interferir na rotina financeira dos estados e municípios. Por quê? Porque hoje os entes estaduais e municipais, quando o contribuinte paga, né, dependendo ali do banco, do contrato do bancário que o ente tem, no mesmo dia esse dinheiro já entra na conta do município ou do estado, né? Ou no máximo no outro dia. E agora não. Agora o IBS ele vai entrar lá no comitê gestor. Para vocês terem uma ideia, no projeto de lei original se falava em até 3 dias úteis. Então, vocês imaginem o seguinte, uma empresa de Santa Catarina vende para outra empresa de Santa Catarina, ela paga, né, gera ali o IBS, a empresa vai lá e paga, então, ao final do mês, esse IBS. Hoje o ICMS, quando é pago, ele entra no mesmo dia na conta do Estado, e esse IBS agora não. Ele vai entrar lá na conta do comitê gestor, o comitê gestor vai aplicar os rateios, parte só disso é que vai vir para Santa Catarina, e pode demorar até 3 dias úteis para isso entrar no cofre do Estado, né? Então, como eu mencionei, o comitê gestor ele também vai fazer essas compensações e retenções. Então, ele vai pegar o valor que entrou, vai ver o que é para Santa Catarina, o que ele tem que distribuir para outros estados, né? Então, vai fazer a distribuição após efetuar essas compensações e retenções. O comitê gestor, então, ele é gerido por um conselho superior, tá? Que é composto de forma paritária. O que é de forma paritária? Desde o início, houve uma preocupação para que não houvesse disparidade, para que os estados, por serem entes maiores, por serem menos entes, ou seja, que conseguem se organizar talvez de forma mais unânime, e que são os entes que arrecadam mais, obviamente, para que eles não mordessem uma fatia maior, para que eles não acabassem não dominando integralmente essa arrecadação do IBS, não só a arrecadação, como as deliberações de modo geral, né? E para que os municípios não saíssem prejudicados. Então, o Conselho Superior ele é composto por 27 representantes de cada estado e Distrito Federal. Esse representante é o secretário da Fazenda, né? Então, nessa posse, nessa instalação do Conselho, já se observou isso, né? Os 27 representantes dos estados, todos são os secretários de Fazenda, e 27 membros também representando os estados. E esses 27 membros, então, é feita uma eleição. Essa eleição é organizada pela CNM e pela FNP, e é justamente nesse processo da eleição e de como eleger esses 27 membros é que não está tendo entendimento entre as duas entidades, e o processo hoje ele está no âmbito já do judiciário, que é uma pena, né? Pois bem, questões orçamentárias e financeiras do comitê gestor. O comitê gestor, ele vai ter que, todo ano, ele vai ter um orçamento. Esse orçamento, né, está previsto lá no PLP 108, no artigo 47. Ele vai ter uma proposta orçamentária, como se fosse uma LOA, como se fosse uma lei orçamentária. Então, apesar de ele ter essa independência, mas do ponto de vista prático, ele vai ter que se comportar praticamente como se ele fosse um ente público, né? E ele vai ter que prever, então, as suas receitas. Que receita vai ser essa? Como eu falei, para manutenção do comitê gestor, ele vai ter direito a ficar com um percentual do IBS arrecadado. E esse percentual ele vai ser de até, no máximo, 0,2%. Tá? E ele vai, então, ter que prever, nesse orçamento, ele vai ter que prever, primeiramente, qual vai ser esse percentual, e depois ele vai fazer o seu próprio orçamento com esse percentual. Aqui, então, volto a dizer, nós temos uma questão também que nós temos ainda que debater.
Porque o IBS, nos estados e municípios, ele já vai nascer com uma dedução de receita. Já de cara, que dedução vai ser essa, né? Esse percentual que vai ficar com o comitê gestor. Então, nós temos uma questão nos orçamentos, né, um princípio orçamentário, que é o princípio do orçamento bruto. Então, por exemplo, os estados, quando eles fazem o seu orçamento, eles já sabem que 25% do ICMS vai para os municípios. Mas, mesmo assim, ele orça 100% e depois reconhece uma dedução de receita de 25%. E aqui, como que vai ficar? Eu, município, eu já sei que eu vou prever ali um IBS, sei lá, de 10 milhões ou de 100 milhões, só que esse IBS que vai ser arrecadado e que viria originalmente para o meu município, uma parte ele vai ficar já com o comitê gestor. Uma parte vai ser por cashback, que eu comentei antes. Então, como nós vamos tratar isso do ponto de vista orçamentário? Nós, estados e municípios, vamos reconhecer, vamos orçar e reconhecer só o valor líquido ou vamos reconhecer o bruto? Só que essa arrecadação ela nem vai ocorrer, ele não vai... no caso do ICMS, né, o Estado ele arrecada os 100%. Depois ele mesmo deduz e passa 25% para os estados, para os municípios. Nesse caso, esse dinheiro ele nem vai vir para o cofre do Estado, ele nem vai vir para o cofre do município. Como que nós vamos tratar isso? Então, essa é uma questão que ainda carece de debate, né? Esse orçamento, ele vai ter que ser publicado no Diário Oficial da União e depois, tá? Os municípios e estados que compõem o Conselho Superior, eles vão ter que também aprovar esse orçamento. De que modo? Esse orçamento ele vai ter que ir para a Câmara de Vereadores ou para as Assembleias Legislativas dos estados e dos municípios que compõem o Conselho Superior. Então, por exemplo, vamos supor que Florianópolis, o prefeito de Florianópolis seja um dos prefeitos indicados para compor o comitê gestor do IBS. Então, anualmente, quando o comitê gestor fizer o seu orçamento, esse orçamento vai ser publicado no Diário Oficial da União e ele vai ter que vir aqui para a Câmara de Vereadores de Florianópolis e ser votado ali também. Então, vejam que é todo um processo complexo, né? Interessante e complexo, até para garantir também essa lisura da atividade do comitê gestor. O comitê gestor ele vai ter que publicar todas as demonstrações contábeis. Então, ele vai ter que publicar balanço patrimonial, DVP, demonstração dos fluxos de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, até também para que haja transparência, que para estados e municípios consigam acompanhar as finanças do comitê gestor, consiga acompanhar, então, essa questão financeira, o que entrou de dinheiro, o que foi arrecadado de IBS pelo comitê gestor e o que foi distribuído, né? Então, nada mais justo de que ele tenha que ter, que publicar, inclusive dar transparência a essas demonstrações. Uma questão que nós ainda estamos discutindo, que a própria SCN vai ter que encarar, é se, pela singularidade do comitê gestor, se nós vamos ter que ter alguma alteração, se vai ter que ter algum layout específico para essas demonstrações, especificamente para o comitê gestor. Outra coisa interessante também é que no projeto original, no PLP 108, não havia ali a previsão de notas explicativas, até porque ele seguiu a Lei 4.320, e a Lei 4.320 não fala em notas explicativas, né? Notas explicativas é uma questão que surgiu mais posteriormente. Então, nós, no subgrupo que a gente atua ali, né, que eu falei lá no início, nós já estamos propondo uma emenda ao projeto de lei, né? Esperamos que ela seja acatada, que ela seja enviada ao Congresso e lá que ela seja acatada, para que aqui seja incluído também a figura das notas explicativas. Outro ponto interessante que o PLP prevê é que o comitê gestor ele vai ter que publicar também demonstrativos fiscais. Então, o comitê gestor ele vai ter que publicar o REL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e também o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal. Só que a própria lei, o próprio projeto de lei já prevê que esses dois relatórios eles vão ter que ser adaptados às especificidades do comitê gestor. Por quê? Porque o comitê gestor não vai seguir, isso também está no projeto de lei, ele não vai seguir os mesmos limites da LRF. Que limites são esses? Limites de gasto com pessoal, limites de endividamento, limites de concessão de garantias, contra-garantias, né? Aqueles limites também de gastos em último ano de mandato.
Então, obviamente, o comitê gestor ele vai ter que ter regras próprias, né? Porque ele não é um ente, né? E aqueles percentuais também, obviamente que a folha de pagamento do comitê gestor, ela vai ser praticamente quase todo o seu gasto, né? Comparado com a sua receita. Então, não teria muito nexo o comitê gestor seguir aqueles percentuais lá de 49%, 60% que os estados e municípios seguem. Então, a própria lei prevê que o regimento interno do comitê gestor é que vai estabelecer esses percentuais. Então, aqui também tem um ponto que a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não atuou e que vai ter, né, que atuar também. Possivelmente, nós vamos ter modelos de REL e de RGF específicos para o comitê gestor. Ok? Fiscalização contábil e financeira. Quem é que vai fiscalizar as contas do comitê gestor? São os tribunais de contas. Tá? No projeto original, no PLP 108, diz lá que quem vai fiscalizar o comitê gestor seria o Tribunal de Contas do ente que preside o comitê gestor. Então, seria mais ou menos o seguinte: imaginemos que houve uma eleição e o secretário da Fazenda aqui de Santa Catarina é eleito presidente do comitê gestor. Tá? Então, o nosso secretário, Cleverson Siebert, fosse eleito presidente do comitê gestor. O que dizia o projeto de lei original? Que nos 2 anos de mandato do Cleverson, quem iria ter que fiscalizar o comitê gestor seria o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. Terminou o mandato do Cleverson, há uma nova eleição, o prefeito de Macapá, lá no Amapá, é eleito presidente do comitê gestor. Nos próximos 2 anos, quem teria que fiscalizar o comitê gestor seria o Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Então, imagine a bagunça que ia dar. Um Tribunal de Contas fiscaliza 2 anos, depois outro 2 anos e assim por diante. Então, houve também uma emenda ao projeto de lei, emenda essa que já foi acatada pelo Congresso, para que, na verdade, não seja esse trânsito, né? Na verdade, vai ser uma fiscalização coordenada, tá? Então, aqui houve a atuação da Tricom, né, que é a Associação de Tribunais de Contas, para que seja estabelecida ali uma forma conjunta dos tribunais, um conjunto de tribunais, um colegiado é que vai fazer essa fiscalização, né? Eles vão atuar ali de forma coordenada, compartilhada e colegiada, tá? De modo, inclusive, preferencialmente virtual, né? Pois bem, em relação, então, como que vai se dar, o que vai para estados e municípios, tá? Aí nós chegamos num negócio chamado receita base. O que é a receita base? Então, a cada período de determinação, né, do montante do produto da arrecadação a ser distribuído, ou seja, fechou o mês, né, o comitê gestor fechou agora o mês, digamos que já estamos em 2027, fechou o mês de abril. Bom, fechou o mês de abril, vamos repartir a arrecadação de abril do IBS para estados e municípios. O que vai acontecer? Vai ser feito aquela apuração do estado de destino ou do município de destino. Bom, apurou-se aqui que tem que distribuir para o município de Blumenau sei lá, 30 milhões de IBS esse mês tem que vir para o Blumenau. Esse 30 milhões, que vai ser calculado com base no destino, é o que nós vamos chamar de receita base, tá? Só que essa receita base, né, ela compreende então essa receita inicial. Só que daí vai ter que fazer uma série de ajustes nessa receita. O que é esses ajustes, né? É aquilo, o que vai para cashback, o que vai para o seguro receita, né? Como nós já vimos, não vai vir tudo para Blumenau, ou para Florianópolis, ou para Santa Catarina. Então, são feitos esses ajustes e chega-se na receita base. Então, lá no próprios, isso aqui são apresentações do próprio governo federal, né? Lá explica-se mais ou menos o que são, como que é esse cálculo. Então, pega-se tudo que foi recolhido de IBS e que pertenceria inicialmente para Blumenau, para Florianópolis, para Santa Catarina, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então, pega o IBS pago, né? Seja naquelas operações com alíquota regular ou mesmo com alíquota reduzida, pega tudo que for recolhido lá pelo Simples Nacional, porque o IBS ele vai poder ser recolhido também pelo Simples Nacional,
pega tudo que foi recolhido naqueles regimes específicos, porque o IBS ele vai ter regimes específicos com alíquotas reduzidas, né? Pega tudo que for pago pelos governos nas compras governamentais, porque quando um governo fizer uma compra governamental, né, então esse percentual do IBS ele vai para o governo que estiver fazendo a compra. Então pega tudo que foi pago, é a receita inicial. Só que depois a gente vai começar, e daí quem vai fazer isso é o comitê gestor, tá? Ele vai fazer essas apurações. Ele vai tirar o que é cashback, porque vamos lembrar, o cashback ele não vai para o município ou para o estado, ele vai ser devolvido para aquelas famílias. Ele vai ajustar para cima ou para baixo as alíquotas, porque como nós já vimos, os estados e municípios vão poder colocar alíquotas específicas, né? Então, se o estado ou o município ele tem uma alíquota, um adicional, ele vai ter direito a esse adicional, né? Então, se o município não tem adicional, vai ser tirado o que foi recolhido de adicional, então vai ser colocado para cima ou para baixo, tá? Aí vai ver o que tem de crédito presumido, né? Que são algumas situações que ainda vão seguir, e depois vai tirar o quê? Vai tirar aquele percentual que vai lá para aquela base. Vamos lembrar que um percentual no primeiro ano vai ser 90% do IBS arrecadado. Ele não vai ser distribuído conforme o destino, ele vai ser distribuído conforme aquela média de arrecadação, e também vai ser tirado um percentual daquele seguro-receita, né? Então, por exemplo, tinha que vir R$1.000 de IBS para Blumenau, né? Só que nesse primeiro ano, que é 2027, 90% não vem para Blumenau, vai ser distribuído com base naquela base de arrecadação. Então, dos 1.000 vai ser tirado 900. Né? 1% vai para aquele seguro-receita que vai ser distribuído igual para todo mundo. Então, dos 1.000, né, R$100 ou R$10 vai ser tirado aqui, tá? Vai chegar na receita base. Então, veja que o comitê gestor ele vai fazer uma série de ajustes aqui, vai tirar o cashback, vai tirar o seguro-receita, para chegar numa sobra. Essa sobra é a receita base, tá? Que é o que vai ser distribuído com base, então, para os estados ou municípios. Mas veja bem, né? Quem vai fazer tudo isso aqui é o comitê gestor. Então, aqui é um ponto que nós também já vem sendo fruto de discussão. Nós, estados e municípios, nós vamos contabilizar o quê? Só essa receita base? É isso que nós vamos contabilizar lá no nosso ativo? E todos esses mais e menos, essas adições e deduções, nós vamos ter acesso a esses números pela legislação, sim. O comitê gestor ele vai ter que nos passar. Nós vamos contabilizar isso aqui em algum lugar, nós, estados e municípios, né? Nós vamos contabilizar esses menos aqui como dedução de receita, nós vamos contabilizar isso em contas de controle. Então, são tudo questões ainda que não estão, né, descritas. Pois bem, então, esta receita base, após chegar nela, aí sim, ela vai ser distribuída com base no destino, né, dos estados e municípios. Os estados vão receber o ICMS, só que eles, né, aquilo que seria correspondente ao ICMS, tá? Só que líquido dos 25% que vai lá para os municípios, né? E vão receber aquela parcela que seria dos fundos de combate à pobreza. O Distrito Federal recebe tanto o que seria equivalente a ICMS como a ISS, e os municípios recebem a parte do ISS e mais a parte que seria os 25% do ICMS. Então, vamos lá, para a gente encerrar, né, quais são os grandes desafios que nós temos em termos de contabilidade pública, planejamento, orçamento, né, e finanças dos estados e municípios? Nós temos que estabelecer, tá, as naturezas de receita orçamentária. Hoje nós temos natureza de receita orçamentária, né, no orçamento para ICMS, para ISS, né? Dentro do ICMS e do ISS nós temos desmembrado juros e multa, principal, dívida ativa, e nós vamos ter que estabelecer, né, no caso a Secretaria do Tesouro Nacional, estabelecer naturezas de receita, então, para IBS e CBS, e é um ponto que nós também discutimos aqui, nós vamos desmembrar só em principal, juros e multa e dívida ativa, ou nós já vamos desmembrar as naturezas de receita com base, por exemplo, o que é IBS destino, IBS transição, IBS seguro-receita,
são pontos que nós estamos, né, discutindo. Vamos ter que ter novas contas contábeis, né? Então, no nosso ativo, IBS a receber, CBS a receber, IBS lá no comitê gestor. Nós vamos ter que ter contas do passivo, né, lá no comitê gestor, porque esse valor que o comitê gestor vai arrecadar não é dele, é dos estados e municípios, então ele vai ter que reconhecer isso lá no seu passivo, tá? Se discute se nós vamos ter que ter novas fontes de recursos. Por exemplo, o IBS, quando arrecadar, ele vai contabilizar, o comitê gestor, quando ele arrecadar o IBS, ele vai contabilizar isso aonde? Né? Em que fonte de recurso? Na fonte 500, como se fosse imposto? Ele vai contabilizar uma fonte extra-orçamentária? São questões ainda que nós estamos discutindo, né? E como eu já mencionei, se vai ser necessário adaptar ou não as demonstrações contábeis, assim como as demonstrações fiscais, a essas especificidades do comitê gestor, visto que o comitê gestor também vai ter que publicar as demonstrações, os demonstrativos, e ele vai ter especificidades, né? Aqui, especificamente para estados e municípios. Então, como eu já mencionei, nós vamos ter que ter novas fontes de recursos, né, novas contas de natureza de receita, novas contas patrimoniais. Vamos ter que ver os impactos nos nossos demonstrativos e indicadores fiscais, ok? E isso aqui a própria Secretaria do Tesouro Nacional detalhou, né, inclusive na última CTConf, já para o ano que vem, né, o que já é imediato. Então, ano que vem nós vamos ter que começar a arrecadar a CBS e o IBS, porque, né, no caso do IBS já vai ter uma arrecadação de teste de 0,1%, tá? Como eu mencionei antes, né, o comitê gestor ele nasce recebendo uma operação de crédito da União, ele vai começar a pagar já essa operação de crédito, então já vai ter que contabilizar isso, tá? Vai ter que, então, ver o demonstrativo fiscal do IBS e, como eu falei, já vai, a STN já tem esse desafio de já publicar uma nova versão do MDF, do Manual de Demonstrativos Fiscais, né? Com modelos de REL e RGF para o comitê gestor, e a forma de envio dos dados no SICONF. Então, o comitê gestor ele vai ter que enviar REL e RGF no SICONF, né? Como que ele vai mandar? Na mesma estrutura que os estados e municípios mandam? Então, são desafios que a própria Secretaria do Tesouro Nacional já admitiu, né, que já está correndo contra o tempo, porque, como a gente sabe, MDF, MCASP, tudo isso tem que ser aprovado na CTConf ali em meados de setembro, para que em outubro, novembro já seja publicado. E nós já estamos em maio, né? Então, nós tivemos uma CTConf agora em maio, e a próxima provavelmente setembro ou outubro. Então, o que acontece? Na verdade, antes de ir para a CTConf para aprovar, teria que ter uma CTConf inicial para a gente discutir. E a discussão que teve na CTConf agora de maio, ela foi muito ainda embrionária, né? Então, inclusive, a União, a STN, montou um grupo de trabalho com estados e municípios, né? Que eu vou acompanhar também, para justamente discutir esses pontos, para que a gente possa aprovar antes, nesse grupo, antes de ir para a CTConf. Então, gente, são muitos desafios, pensando, então, no processo de planejamento, né, de orçamento, e também do próprio controle na contabilidade dos valores a receber, da dívida ativa. Então, lá no projeto de lei, menciona que é o comitê gestor que ele vai coordenar todo o processo de lançamento, de fiscalização do IBS, lançamento dessa receita, cobrança, né, das questões relativas à dívida ativa. Então, esse é um ponto, inclusive, que eu venho batendo muito na tecla. Quando estados e municípios eles têm que registrar lá no seu ativo, pelo regime de competência, os valores a receber por mês de IBS, de ICMS e de ISS. Isso agora vai virar IBS. Atualmente, quem nos passa esses valores são os fiscos estaduais e municipais, com muito trabalho, né? Tem muito município que ainda não consegue essa informação. Quando começar a vigorar, de fato, o IBS? E quem vai gerir e coordenar isso é o comitê gestor. Quem vai nos passar essas informações?
né? Quando a gente quiser saber o valor escrito em dívida ativa, a projeção de cobrança no próximo ano, a projeção de valores incobráveis para registrar lá, né, a perda. Quem vai nos passar esses valores? Vai continuar sendo o fisco municipal ou o fisco estadual, ou nós vamos ter que cobrar essas informações do comitê gestor? Então, esse é um ponto também que está muito nebuloso ainda, que eu acho bastante complexo, né? Perfeito? Então, assim, gente, são muitos os desafios, né? Muitas as questões ainda. Como eu falei lá no início aqui dessa apresentação, há muita preocupação no âmbito da tributação, no âmbito privado, no âmbito de esclarecer como que vai ser, qual a alíquota, como que vai ser a cobrança, como que vai ser as declarações, quanto que vai impactar na carga tributária dos contribuintes, mas eu vejo ainda muito pouco se falar como isso vai impactar, né, no orçamento dos estados, dos municípios, né? Para lançar aqui algumas pulgas atrás da orelha. Nós estamos em maio, né? Muitos de vocês, quem aqui é servidor público, quem trabalha na contabilidade, no orçamento, na Secretaria de Finanças do Estado, do município, muitos de vocês acabaram de mandar para o Legislativo a LDO, né? E estão fazendo, e vão ter que mandar no final do ano para o seu Legislativo o PPA, no caso dos municípios, que nós estamos em primeiro ano de mandato, vai ter que mandar o PPA até final do ano, tá? Esse PPA, ele já vai abranger 2027, 2028, 2029 e 30. Em 2029, nós já vamos ter cobrança de IBS, né? 27, 28. Em 2029 e 2030, o ICMS e o ISS já vai começar a ser reduzido, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já têm uma ideia como que vocês vão orçar no plano plurianual a estimativa de receita, de uma receita que não vai mais ser gerida por vocês, né? Então, são pontos que eu vejo ainda muita falta de discussão. Então, por isso que nós trouxemos esse assunto hoje aqui, né? Por isso que eu acho relevante a gente falar sobre isso nas finanças públicas. Eu agradeço muito a oportunidade, a gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Eu deixo aqui na tela o meu Instagram, né, onde eu falo então de finanças públicas, contabilidade aplicada ao setor público, retenções na fonte. Então, quem quiser me acompanhar lá é @JeffersonGrandeProf, né? Semanalmente a gente está postando conteúdo lá. E a Graziela já acabou falando no início, né, aqui da web. Eu acabei, não lancei oficialmente ainda, né? Quero fazer um lançamento oficial, mas já desde a semana passada já está à venda um livro que eu publiquei, então, pela editora Juruá, sobre retenção do imposto de renda para órgãos públicos estaduais e municipais, que também é um assunto que interfere aí nas receitas, nas finanças públicas, e que há muita dúvida. Então, eu lancei um livro, um manual prático para estados e municípios, que eu também convido vocês a, lá no meu Instagram, acompanhar, e quem tiver o interesse, quiser colaborar e adquirir, né, fique à vontade, ok? Professor Jefferson, muito agradecido aí pela sua apresentação, explanação desse tema aí que ainda vai ser tema de muita discussão ainda, praticamente debateu em todos os assuntos, aí agradecemos novamente, mas temos algumas perguntas no chat, vamos tentar respondê-las nesse momento. Um momentinho. A Fernanda Braga, de que forma os tributos chegarão aos municípios? Em forma de transparência, como é hoje? Acredito que é o FPP, Fundo de Participação dos Municípios. Dessa forma, professor? Então, o comitê gestor, que diz o projeto de lei, tá? O comitê gestor, toda essa tabela que eu passei, né? Essa distribuição, esses mais, menos, o comitê gestor ele vai ter que publicar isso, vai ter que entregar isso, divulgar para estados e municípios, inclusive ele vai ter que dar transparência a esses dados, tá? Então, a gente, inclusive, já vem discutindo aqui nos grupos de trabalho, né? Para que isso, inclusive, se dê de alguma forma sistematizada. Tá? Inclusive, Fernando, a gente até discute se isso não teria que, nem que fosse contas de controle, estar contabilizado. Tá? Então, aí teria que haver uma integração de sistemas, né? Para que a gente lá no município, no estado, a gente conseguisse ter esse valor. Quanto pertence a Joaçaba inicialmente, quanto foi tirado porque tem essa questão do seguro-receita e tal, e quanto de fato chegou
para os entes conseguirem fiscalizar isso também, né? Saber se o que está chegando para ele é o correto. A gente sabe que muito se reclama, por exemplo, do Simples Nacional, né? Que há muita dificuldade de fiscalizar, de saber o que veio para o município, para o estado, é o que de fato tinha que vir. Já escutei vários relatos, então há uma preocupação para que isso não ocorra também em relação agora ao IBS, né? Professor, temos outra pergunta da Débora Drummond. Como o senhor acha que será possível para os municípios fazer um planejamento eficaz sobre a receita? Ou ainda, quando isso será possível, já que diversas respostas ainda estão em aberto? Então, assim, para o começo de conversa, a gente não tem nem naturezas de receita definidas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, para orçar a receita, eu preciso ter a natureza da receita, né? Eu teria que ter ver como vai ficar isso na estrutura de fontes e destinações de recurso. Então, a gente não tem nada disso definido, né? A Secretaria do Tesouro Nacional, até porque a gente sabe que há problemas também de entendimento internamente no governo federal, então, né, Receita Federal com o Tesouro Nacional também ali, às vezes, acabam não se falando tanto quanto deveriam. Então, o que acontece? Hoje, há estudos, né? Assim, no âmbito da própria reforma, ou em âmbitos de órgãos como o Concefaz, CNM, né? De impacto nos entes. Então, assim, o interessante seria procurar se tem, por exemplo, eu sei que no caso dos estados, eu sei que o pessoal da Bahia, eles já fizeram um estudo lá, mais ou menos, para o quanto vai impactar no estado deles nos primeiros anos a arrecadação do ICMS. Então, seria interessante, né, procurar saber se já não tem estudos nesse sentido, tá? Ou ver quem fez e ver como que fez, para tentar ter essa ideia, né, de quanto que vai impactar nos primeiros anos. E atentar para aquela questão daquelas reduções gradativas, né? Então, por exemplo, o ISS, assim, num grosso modo, o que eu tenho previsto de arrecadação nos próximos anos e ver o quanto na alíquota do ISS que vai reduzir naqueles anos, né? E depois o quanto que viria para o seu município com base no IBS. A Vânia Cristina nos questiona aí como serão escolhidos os representantes dos municípios. Acho que já foi até comentado, mas... Eleição, né? A lei fala a lei menciona associações representativas. Essas associações atualmente, acho que tem uma lei até que reconhece, né? Que é a FNP e a CNM. O problema já está justamente nisso, é que as duas estão discutindo, não estão concordando na forma de como fazer a eleição, né? Isso hoje está na justiça, então vai ter que aguardar para saber. Matheus Evaristo, quais são os possíveis impactos da transição da receita tributária pelo comitê até chegar, né, aos estados e municípios, do ponto de vista orçamentário e financeiro, perante suas obrigações sociais? Só repete o iniciozinho da pergunta. Quais são os possíveis impactos da transição da receita tributária pelo comitê até chegar aos estados e municípios? Tem essa questão, primeiro, de fazer esse cálculo, né? É um cálculo complexo. Como eu falei, tira cashback, tira isso, tira aquilo, aí vê se o estado ou o município tem alíquotas diferenciadas, né? Aí faz aquelas retenções, aí aplica depois os percentuais ali de distribuição conforme a média, etc. Então, tem isso. Tem dois pontos que eu destaquei aqui na apresentação. Um que vai ter um imposto que ele virtualmente ele vai ficar na nuvem, que é o split payment, né? Então, o banco vai reter, não vai mandar para estados e municípios, ele vai mandar lá para o comitê gestor, e o comitê gestor, quando tiver uma nova operação, é que ele vai pegar aquilo e, quando finalizar a operação, é que ele vai botar aquilo lá no bolo para aí sim ratear com estados e municípios. Então, o comitê gestor vai ficar com dinheiro virtual, pense numa cadeia de um produto aí que dura 7, 8 meses, né? Esse dinheiro vai ficar ali virtualmente até que chegue de fato para estados e municípios. E o segundo ponto é justamente esse gap entre o comitê gestor arrecadar, fazer todo esse cálculo e distribuir para estados e municípios. O projeto de lei original falava em até 3 dias úteis,
Então, para o município que hoje o contribuinte paga o ISS de manhã, à tarde já está na conta do município, você imagina, né? Então, hoje já se fala de ser pelo menos, de ser um dia útil. Então, já de cara a gente vai ter uma perca financeira aí, né? De dinheiro mesmo, né? De aplicação, que quem vai ficar com esse dinheiro? Enquanto esse dinheiro ficar nas mãos do comitê gestor, teoricamente é o comitê gestor, né? Não vai ser distribuído com estados e municípios. Além, o Renan Ribeiro, como deve ficar a situação do Fundo de Participação dos Municípios, uma vez que a parte desta verba repassada aos municípios é composta pelo que a União arrecada com o IPI? Exato. Antes até de falar disso, também eu acabei não mencionando, né? Eu sei que é um ponto que muitos colegas perguntam, sobre os outros tributos, tá? Então é importante falar, o imposto de renda não foi afetado pela reforma tributária, tá? O IR, ele não foi afetado. Professor, mas eu ouvi falar aí de uma reforma do IR. Sim, há uma ideia de reformar alguns pontos do IR, aquela questão da isenção de 5 mil, né? Mas isso é uma outra reforma, é um outro projeto de lei que está no Congresso, em nada tem a ver com essa reforma, né, da qual nós estamos falando. Como eu falei, inclusive, acabei de publicar um livro sobre retenção do IR, né, nas compras públicas, justamente porque, por hora, a gente não tem, né, alterações nisso. Assim como o INSS, que é uma contribuição social, né, também não foi afetada, nem a contribuição social sobre o lucro, só PIS e COFINS, tá? O IPI foi afetado. Então, como eu mencionei, há ali vai obviamente diminuir o fundo de participação dos municípios, né? E dos estados também. Há uma ideia ali, vai ter um fundo, né, de perdas ali que a própria lei instituiu, e uma parte então dessa arrecadação vai para essa perda, para esse fundo, para ser depois para compensar para estados e municípios, né? Além de outras medidas também que o governo federal, né, que devem ocorrer depois para compensar essa perda. A Vânia Cristina ainda questiona, esse desmembramento seria para 2026, então? O desmembramento... Deixa eu ver se... Vânia, você está na... Como serão escolhidos os representantes dos municípios? Foi a última pergunta. Não sei se é a mesma pergunta dela. Vânia, consegue nos explicar melhor a pergunta, fazendo um favor? Da natureza de receita, sim, é para ano que vem já, tá? Ano que vem, né? Porque, veja bem, a CBS e a IBS, elas vão começar a ser cobradas no ano que vem. Só que, né, com aquelas alíquotas de teste. Só que eu comentei que foi botada uma alteração no projeto de lei dizendo que se o contribuinte declarar na nota tudo certinho, ele não precisa pagar aquela CBS e aquela IBS. Então, teoricamente, vai ser uma cobrança fake, né? Só que vamos imaginar o seguinte, vamos que o contribuinte vá lá espontaneamente e pague a CBS ou a IBS. Vai ter uma arrecadação, né? E o IBS vai ter que, nesse caso, vai ter que ser distribuído. Então, vai ter que ter, sim, já a natureza de receita já para 2026, para que se eventualmente tiver... Ou vamos imaginar o seguinte também, a lei fala que não vai precisar cobrar se o contribuinte cumprir as obrigações acessórias. Se ele não cumprir, ele vai ter que recolher. Então, vamos imaginar um contribuinte que ele não destaque na nota fiscal. Ele continue vendendo, prestando serviço e não destaque a CBS e a IBS. Se ele for fiscalizado, por exemplo, pela Receita ou pelo Comitê Gestor, ele vai ter que recolher essa alíquota de teste. Quando ele recolher, vai ter que ter já o IBS. Esse também é um ponto interessante, porque, olhando por esse sentido, não é só a natureza de receita. Na LDO, que muitos de vocês já entregaram, e na LOA, que vocês vão entregar no final do ano, já deveria ter lá nem que seja uma arrecadação pífia, já deveria ter lá a previsão da arrecadação de IBS. O professor, inclusive a Vânia Cristina até coloca, mas a LOA é até setembro, não teria Exatamente. que ser antes, né? E voltando ainda ao tema dela, é da natureza e da receita, que era o tema mesmo, a pergunta dela inicial. O que vai acontecer, né? Se a gente não tiver nada disso ainda definido, vai ter que ir sem, né? E o ano que vem, o que nascer, o que for arrecadado virtualmente de IBS vai ter que ser criado superávit, né? Essa arrecadação.
Fernanda Braga também, nosso PPA tem prazo até 30/6 de 2025. Aí Mesma coisa, né? é a Então, mesma situação, né? é que alguns municípios é só mais para o final do ano, né? É 3 ou 4 meses antes do final do ano, do primeiro ano do mandato. Mas quem já é antes também é complexo, né? Já teria que, uma boa parte da arrecadação, por exemplo, em 2030, já vai ser do IBS. Daí como que você vai fazer, né, um plano plurianual que você tem que botar ali, né, os programas de governo, quanto que você vai gastar, se você não tem ali exatamente o valor que você vai contar, né? Professor, quais são as mudanças específicas que a reforma traz para os registros contábeis de receita e despesas tributárias? Isso daí já está previsto, já está em andamento? Então, do ponto de vista orçamentário, natureza de receita, né? Uhum. E a gente discute muito essa questão de fonte de recurso, né? Se vai entrar nas mesmas fontes, no caso do comitê gestor, se ele vai usar as mesmas fontes para estados e municípios e etc. Do ponto de vista contábil, a gente vai ter que ter novas contas no ativo, né? Então, IBS a receber, dívida ativa de IBS e etc. Né? A gente vai ter que continuar usando as contas de ICMS e ISS, porque a gente vai continuar tendo dívida ativa de ICMS, de ISS, parcelamentos, etc. Ok? E a gente vai precisar estabelecer esses roteiros contábeis, que é uma questão mais complexa, né? Como eu falei, nós vamos contabilizar o IBS a receber só a partir do momento que o comitê gestor publicar lá aquela receita a ser distribuída, né? Todo esse valor que inicialmente seria nosso, mas que vai sofrer deduções, nós teríamos que contabilizar em algum lugar, já no ativo ou contas de controle. Então, são tudo questões aí que a gente vai ter que, né, colocar. Para você ter uma ideia, na última CTConf, a STN finalmente falou sobre o assunto, né? E eles já vieram com uma forma de contabilização, já levantaram ali uma lebre que não é o que nós, no subgrupo do Comitê Gestor, vimos conversando. Então, assim, eles já vieram com uma ideia de ser tudo receita tributária lá no Comitê Gestor lançar como dedução e para nós vir só o líquido, né? Sendo que nós vimos discutindo que lá no Comitê Gestor não era receita tributária, lá era receita extra-orçamentária, o dinheiro não é deles. Né? Então, para vocês terem uma ideia que tem muita coisa ainda para discutir, né? É claro que o orçamento dos municípios e estados vai ser afetado já no início da reforma. É o primeiro impacto, né? Isso daí, como que está essa previsão aí? Os fundos vão absorver tudo isso daí, vão complementar? Eu acho que ainda está muito prematuro de visualizar isso, né? Como está essa visão orçamentária para os municípios e estados? Como eu falei, né? Ainda está. A gente tem que correr atrás de informação, né? Tudo muito em cima de estimativa, Uhum. né? Muito em cima de estimativa. As estimativas, muitas vezes, elas são com base em dados históricos, né? No passado. Só que a partir do momento que você tem uma questão de destino da operação, né? Você eventualmente vai ter mudanças em termos de localização de empresas, né? Porque você passa a ter o foco no destino, não mais necessariamente na onde a empresa está localizada. Então, a gente sabe que muitas vezes as empresas se constituem em determinado local para benefício fiscal, né? Para incrementar a arrecadação naquele local, mas se aquela empresa ela vende para outro estado, por exemplo, né? Principalmente, talvez não seja mais vantagem para ela permanecer ali, né? Ou talvez aquele município ou estado não vai mais conceder benefício fiscal, porque para ele não é mais. Então, tem que considerar que tem variantes futuras que a gente ainda não tem como prever, né? Professor, agradecemos aqui a excelente aula que nos deu essa manhã aqui. Lembramos que a partir de junho também inicia a etapa da governança do setor privado, que também será realizado em 3 módulos. Caso não tenha interesse, está disponibilizado aqui no chat o link, né? E também o certificado e o material dessa apresentação estará disponível via e-mail. Agradecemos a presença e a participação de todos. Professor,
Sinta-se abraçado e agradecido pela sua presença nessa manhã. Suas considerações finais? Obrigado, agradeço novamente a oportunidade, agradeço as perguntas, foram muito boas, né? Uma participação muito interessante. Parabenizar a todos que estão nesse evento aqui, sempre procurando se aperfeiçoar. Convido novamente, lembrando então que em agosto teremos o evento aqui do CRC que vai ser sobre reforma tributária, focado nessa parte contábil, orçamentária, então estão todos convidados, né? Eu estarei lá também e outros colegas que estão aqui. Só agradecer novamente a oportunidade, né? Quem quiser me acompanhar lá e enviar também perguntas depois também no meu Instagram, lá pode ficar à vontade. E um grande abraço a todos. Pessoal, até mais. Isso, não,